Paulo Freire Pereira ter mantido esta nossa iniciativa, que já tem o seu tempo. O Budget Watch começou, de facto, já está na quinta edição. Se pagar, eu faço isso. É uma questão de negociar. E, de facto, é um projeto muito interessante porque é uma iniciativa da sociedade civil que tem, de facto, um objetivo de ajudar à transparência e à divulgação das boas práticas orçamentais, quer, muito bem entregue ao ISEG, na parte mais académica, quer na parte empresarial, onde nós, na Deloitte, tomamos realmente essa iniciativa. E, portanto, o que nós, de facto, fazemos é olhar para o orçamento numa perspectiva de competitividade do tecido empresarial e, portanto, até que ponto é que as medidas são ou não business friendly. E, portanto, olhamos para estas três áreas em termos de responsabilidade orçamental, os princípios orçamentais que possam ser promotores do crescimento de produtividade, emprego, inovação e, sobretudo, competitividade e também a questão das políticas económicas setoriais. Tentando não ter que pagar a ninguém. O processo é muito simples, portanto, tal como no ISEG nós fazemos uma análise do orçamento, elaboramos um relatório que enviamos a um painel, um conselho consultivo empresarial e depois esse painel analisa e vota as medidas que estão previstas. Este painel é composto por cerca de 30 pessoas conhecidas, começou com apenas empresários, portanto, pessoas que de facto são as que vão usar as políticas públicas para fazer investimento e para assumir riscos, e depois decidimos alargar aos representantes, portanto, aos gestores das empresas multinacionais, empresas internacionais, a operar em Portugal. Também, não é por acaso, o nosso índice, que chamamos Deloitte Pro Business, também olha para 10 políticas que consideram, em cada uma destas dimensões, consideram os aspectos que são críticos para o negócio. Desde a estabilidade das políticas macroeconómicas, o sistema fiscal nas suas várias componentes, o peso do Estado, a manutenção e criação de emprego, as reformas institucionais, a poupança, a informação e retenção de capital, a flexibilidade produtiva, regimes concorrenciais. Portanto, estas 10 medidas ou 10 dimensões que são avaliadas pelos nossos membros do painel e que, como podem ver, têm tido, enfim, comportamentos dispares, sendo que o ano passado tiveram relativamente bem avaliadas em termos comparativos. Poderei adiantar, sem ter nenhuma grande confidência, que não é bem verdade este ano. E, portanto, olhando realmente para os resultados, e também aqui, infelizmente, nunca tivemos uma avaliação positiva, variaram entre 26 e 43 o ano passado, em 100, convém especificar, e de facto este ano também não melhorou, sem querer antecipar muito mais. De qualquer forma, olhando para as 3 dimensões pior avaliadas e melhor avaliadas, temos que consistentemente as menos bem avaliadas pelo painel de empresários têm a ver com as políticas relacionadas com a flexibilidade produtiva, a complementariedade estratégica público-privada e um compromisso para com as reformas institucionais que possam propiciar o investimento. Como podem ver, enfim, em 100 as avaliações não são famosas e podemos adiantar relativamente ao ano anterior que as respostas deste ano, especialmente no caso da flexibilidade produtiva, ainda conseguiu piorar. As menos mal avaliadas, se quiserem, que têm a ver com o que está a referir, limites ao peso absoluto e relativo do Estado, estabilidade macroeconómica e promoção ativa de regimes concorrenciais, aqui de facto só a estabilidade macroeconómica é que melhorou.
Tentando olhar um bocadinho agora para a parte da receita, enfim, não sei se é muito menos deprimente do que a parte da despesa, mas não nos podemos esquecer nunca que toda a despesa, num prazo mais ou menos alargado, se traduz em receita. E, portanto, pode ser para nós ou para as gerações futuras, para os nossos filhos e netos, mas ao aumentarmos a despesa, estamos inevitavelmente a agravar a carga fiscal a prazo. Os resultados do nosso índice Pro Business ainda não foram apresentados, mas enfim, já adiantei alguns aspectos. Quando nós olhamos para a parte da despesa e pensamos que para um crescimento do PIB previsto em 1,5%, estamos a prever um crescimento da receita líquida de 4,7%, com a inflação que será muito baixa, na casa de 1%. Vemos que há uma grande pressão sobre a receita. É evidente que uma das grandes armas e bandeiras do governo é o combate à fraude e evasão fiscais, que são, de facto, bem-vindas, mas que começam a esgotar, e eu penso que cada vez a curva será mais difícil de manter a inclinação, e, portanto, este aumento de 4,7% está muito baseado em aumentos dos impostos indiretos, de 6,4%, e menos do IVA, 4,6%. Significa que todos aqueles impostos especiais sobre o consumo, etc., vão ter um agravamento muito significativo, e são impostos muito dependentes da atividade económica, portanto haverá aqui algum risco e alguma pressão. Já da parte dos impostos diretos, o aumento previsto é só de 2,9%, portanto um bocadinho mais ainda. De maneira que, sabendo do passado e olhando para estes 5 anos em que o Budget Watch esteve em vigor, que a variação média entre a receita estimada e real é de cerca de 5%, portanto, temos aqui, de facto, de alguma forma, um risco adicional, sendo que na despesa ainda é maior, 6%. Quando olhamos para as medidas do orçamento, enfim, obviamente não poderemos ter-nos aqui sobre elas, por certeza não cumpriu o meu prazo. Há de facto aqui algumas novidades que de alguma forma são equacionadas nas respostas. Há esta novidade de termos uma redução de imposto condicionada às receitas futuras. Em si acho que é uma ideia que não é censurável, acho que é uma ideia interessante. Há aqui alguns fatores. Em primeiro lugar, esta evolução da subtaxa do IRS está condicionada à evolução futura da receita do IRS e do IVA. Portanto, o Governo ou não previu bem as receitas, ou será muito difícil que elas sejam ultrapassadas de uma forma significativa para que possam devolver a totalidade ou parte da subtaxa, e, portanto, seria um aspecto, enfim, curioso. Outro aspecto curioso é que será já no âmbito do novo Governo, uma vez que há, entretanto, eleições, portanto, vai não só ter que devolver receita, como ainda por cima aumentar o seu déficit, porque esta receita vai entrar como receita de 2015, através, nomeadamente, das pensões da fonte, e, portanto, terá que ser depois devolvida em 2016, agravando o déficit. Eu gostaria, e acho que teria sido interessante, indexar esta devolução aos impostos verdes, à tributação verde, que será muito bem tratado pelo próximo orador, e por uma razão muito simples, é que uma vez que houve uma lógica de neutralidade entre o aumento da receita da tributação verde e a redução, portanto, da receita do IRS, teria sido interessante levar aos seus extremos e indexar a devolução aos aumentos da tributação verde. Depois há algumas novidades, enfim, que não comentarei, sobre, obviamente, muito falado quociente familiar e a possibilidade de tributação separada dos cônjuges, e, obviamente, as despesas em IRS, nada que tenha sido muito valorizado pelo setor empresarial, mas um aspecto que foi mais valorizado tem a ver com uma série de medidas relacionadas com
regime aplicável aos trabalhadores expatriados, trabalhadores no estrangeiro, que de facto é uma preocupação, porque é uma realidade das empresas e que, portanto, também teve o seu impacto. Não querendo entrar em detalhe no orçamento, apenas ressalvar que no aspecto que mais impacto tem sobre as empresas, que é a tributação do imposto sobre rendimento das pessoas coletivas, o governo conseguiu aqui ter um 2 em 1, que a única alteração é a redução da taxa de 23% para 21%, aliás, de acordo com o que estava estimado na reforma e que tinha sido objeto de um consenso que aparentemente já não existe, com o outro partido do arco da governação, e, portanto, para além de um desagravamento fiscal que é valorizado pelos empresários, onde ainda um outro aspecto é o da estabilidade, que é muito avaliado, muito prezado pelos empresários. Só para finalizar, dentro da medida, uma das 10 medidas que é avaliada pelo índice de Electoral Business é a parte do sistema fiscal. Portanto, olhando para a estabilidade, simplicidade e carga fiscal, que tem 6 items, digamos, mais genérico, e os outros 5 setoriais, visando em que ponto é que as políticas fiscais são favoráveis ao crescimento económico e investimento, emprego, inovação e investimento estrangeiro, para além do combate à fraude e evasão fiscais e garantias dos contribuintes. Estas medidas, como podem ver, não são particularmente bem avaliadas, estão abaixo da média do índice das outras 10 medidas, e a última, que tem a ver com a avaliação, no fundo, mais objetivamente, sobre as medidas fiscais constantes do orçamento, é a mais penalizada. Curiosamente, as medidas, enfim, do orçamento do Estado para 2015 e este ano, enfim, mais importante, se calhar, do que o orçamento do Estado são as duas grandes reformas fiscais, o IRS e da tributação verde. Neste caso, só é mais penalizada, só pior em relação ao ano passado, a avaliação do impacto da fiscalidade no investimento em inovação. As outras melhoram, embora possa adiantar que ligeiramente. E penso que cumpri o meu prazo e assim deixamos mais tempo depois para a discussão, que acho que é o mais interessante. Muito obrigado.